Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Brisa novamente. E hoje a gente vai continuar com a parte 2 da aula aminoácidos, peptídeos e proteínas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre trabalhando com proteínas e vamos entrar na estrutura de proteínas, falando da estrutura primária. Vamos lá. Bom, para um pesquisador, se ele quer estudar uma proteína, se ele quer trabalhar detalhadamente uma proteína, a primeira coisa que ele precisa fazer é isolar essa proteína de uma solução. Por exemplo, ele tem a proteína de interesse. Ele precisa isolar essa proteína, purificar a proteína para depois saber determinar suas propriedades. Então, hoje em dia já existem muitos métodos de separação. Temos os métodos clássicos, que conseguem separar a proteína por diferenças em suas cargas, diferença de tamanho, ou diferença nas propriedades de ligação, por exemplo, afinidade de ligação, né? E temos também métodos hoje mais recentes, como a clonagem de DNA, o sequenciamento genômico. Só que esses métodos recentes, eles fazem muitas vezes modificações na proteína que vai ser purificada. Eles podem adicionar aminoácidos a alguma das extremidades, e isso traz consequência, né? Porque uma vez que você adiciona os aminoácidos numa cadeia, numa estrutura proteica, isso pode alterar potencialmente a função da proteína. Por quê? Uma vez que você alterou aí a estrutura primária, ela afeta diretamente no enovelamento proteico e, consequentemente, na sua função, na função da proteína. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os métodos de separação clássicos, que são métodos de separação que não alteram a proteína. Então, a gente trabalha com a proteína em seu estado nativo mesmo, original, de fábrica, do jeito que foi sintetizada. Gente, é bom sempre lembrar, né, que o pesquisador que quiser trabalhar com proteínas, ele sempre deve trabalhar com proteínas em baixas temperaturas, de 0 a 4 graus. Por quê? As altas temperaturas, elas fazem que a proteína ela vai desnaturar. Então, a proteína desnaturada, ela perde sua função. Por isso, deve sempre trabalhar com a proteína em temperaturas baixas. Bom, primeiro passo para um pesquisador que quer purificar, separar uma proteína, é liberar a proteína no extrato bruto. Então, ele vai promover aí o rompimento da célula. Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Isso aí. Então, ele precisa liberar essa proteína no extrato bruto. Então, ele primeiro vai ter que romper a célula na qual a proteína de interesse se encontra. Pode ser a célula de algum tecido ou uma célula microbiana. A célula onde a proteína de interesse se encontra precisa romper e liberar ela no extrato bruto. Isso pode ser feito através da centrifugação diferencial. Vocês já viram aí nas aulas anteriores. Então, os métodos de separação, na verdade, eles fazem o fracionamento de uma solução. Separem diferentes frações, né, de acordo com uma propriedade. Nesse caso, a propriedade da solubilidade vai separar as proteínas de acordo com a sua solubilidade. Então, nós temos aí o salt in e salt out, que separa as proteínas a partir da concentração de sal presente na solução. Então, a quantidade, né, do sal, a concentração de sal presente na solução, pode aumentar ou diminuir a solubilidade de uma proteína em questão, ou várias, né? Então, o salt in, ele causa o aumento da solubilidade, porque a dissociação do sal, ele vai liberar íons que passam a interagir com as moléculas da proteína, e isso vai diminuir a interação proteína-proteína, aumentando então a solubilidade da proteína. O salting out é o contrário. Ele diminui a solubilidade. Então, a adição de sal em uma concentração correta, né, pode precipitar seletivamente
algumas proteínas. E o sulfato de amônio, ele é muito eficaz nessa precipitação. Então, aqui nesse esqueminha, olha, nós temos aqui um volume de amostra com pH, né, ajustado. E aqui a gente coloca, a gente vai adicionar sulfato de amônio. E aí, misturamos. E aí a gente consegue, a partir do aumento da concentração do sulfato de amônio, né, do sal, a gente já consegue ver a precipitação aqui das proteínas. Então, esse é um método de separação bem simples. E a gente consegue ver a olho nu no recipiente como as proteínas elas são separadas, né, pela sua precipitação. Bom, uma vez que as proteínas puderam ser separadas por solubilidade, né, pela precipitação a partir da adição do sulfato de amônio, a gente pode também, posteriormente, ou uma outra técnica de separação, promover a diálise. O que é diálise, né? Diálise é quando você precisa, né, fazer a modificação da solução na qual está a sua proteína de interesse. Então, por exemplo, se nós precipitamos a proteína com a presença do sulfato de amônio, então agora a gente pode fazer a diálise para remoção desse sulfato de amônio. Então, o que acontece? Essa nossa proteína tá aqui com a nossa solução, a gente coloca ela em um saco de diálise, e esse saquinho, ele tem uma membrana, né, um saco semi-permeável. Então, ele vai permitir a troca de sal e a troca de tampão com a sua solução, que está dentro do saquinho, e a solução que está no recipiente do lado de fora. Porém, ele não permite a saída da sua proteína. Então, ele só vai permitir a troca de sal e a troca de solução tampão. Então, ele vai fazer essa troca, alterar a concentração aqui do sal até atingir o equilíbrio com a solução de fora. E aí, se a gente quiser tirar todo, né, se a gente quiser tirar todo o sal da nossa solução, a gente faz esse processo várias vezes até que todo o sulfato de amônio tenha sido retirado da nossa amostra aqui, da nossa solução. Eu utilizo essa técnica, né, eu faço diálise para remover o imidazol da minha solução. Então, quando eu purifico a proteína, eu preciso do imidazol. Na minha técnica de purificação, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, utilizo o imidazol como cromatografia de afinidade. Então, eu utilizo o imidazol e depois que a proteína está purificada, eu preciso remover o imidazol da minha solução. Então, eu faço a diálise e dessa forma eu consigo remover o imidazol. Então, a diálise serve para você modificar a sua solução, né? Retirar sal ou mudar o tampão, alguma dessas substâncias. Gente, deixa eu só confirmar aqui se tá gravando, porque uma vez eu gravei e não tava saindo o áudio, sabe? Então, deixa eu confirmar aqui rapidinho se tá gravando. Tá gravando, tudo bem. Então, vamos continuar. Bom, aí a gente já vai agora para os métodos cromatográficos. Bom, os métodos cromatográficos, eles são muito mais eficientes e eles podem purificar, separar uma proteína a partir do seu tamanho, da sua carga ou da afinidade de ligação, entre outros fatores, né? Mas esses 3 fatores são os fatores mais utilizados. Bom, essa separação vai depender da velocidade de migração e a velocidade de migração vai depender da propriedade de proteína, né? Então, cada sua proteína tem uma propriedade que vai fazer com que ela migre mais rápido ou mais lentamente, e essa velocidade é que vai separá-la de outras proteínas. Os métodos cromatográficos, eles possuem 2 fases, uma fase estacionária e uma fase móvel, sempre. Então, todo método cromatográfico vai possuir 2 fases, uma estacionária e uma fase móvel. E o que acontece nesse esqueminha é que a sua solução, a sua amostra, né, contendo a sua proteína, ela vai migrar, ela vai correr sobre essa fase estacionária
E a diferença de velocidade dessa migração é que vai fazer com que a proteína seja separada do restante da solução. Então, aqui a gente tem um exemplo de bolinhas vermelhas, um tipo de proteína, e os quadradinhos azuis, um outro tipo. E aqui eles correm em velocidades diferentes, fazendo com que a proteína da bolinha vermelha seja eluída mais rapidamente que a proteína azul. Dessa forma, separando elas aqui pelo fracionamento, né? Porque essa eluição ocorre e após nessa corrida, né, a solução ela vai cair em frasquinhos, né, frascos diferentes. Então, o tempo de corrida que vai fazer com que a sua proteína seja separada. Bom, então existem vários tipos de cromatografia, né? Aqui existem tipos de cromatografia e as formas de cromatografia, na verdade. Então, a cromatografia de adsorção é uma cromatografia que utiliza uma fase estacionária sólida e uma fase móvel líquida ou gasosa. Então, o que acontece? A fase estacionária sólida, que é essa bola cinza aqui, a fase móvel, né, que é a fase contendo sua proteína de interesse, sua solução. Ela vai correr por essa fase estacionária e a sua proteína ou o que você quer purificar vai se prender a essa fase estacionária por algum motivo, vou falar mais lá na frente, ou por afinidade de ligação, ou por interação de carga. Então, ela vai se prender nessa fase estacionária e ela vai demorar mais para eluir. Então, ela vai ficar presa aqui, enquanto outras proteínas passam, e ela só vai passar depois de um tempinho, vai demorar mais, dessa forma separando aí sua proteína das outras. Temos a cromatografia de partição, que é uma fase estacionária, que forma uma camada em volta, né, de um suporte sólido. E o soluto, ele vai ficar coberto por essa camada na superfície sólida. Então, é mais ou menos parecido com a diálise, uma vez que a sua proteína de interesse ela vai ficar protegida, né, aqui dentro dessa camadinha fina aqui, enquanto as outras proteínas passam. Temos a cromatografia de troca iônica, que é uma cromatografia que separa, né, as proteínas pela diferença de carga. Então, aqui, neste desenho, nós temos a troca iônica. Temos troca catiônica e troca aniônica. Então, nesse desenho, a gente tem aqui um exemplo de cromatografia por troca catiônica. Não, desculpa, por troca aniônica, que a sua matriz ela está revestida aqui, revestida com grupos carregados positivamente. Então, esses grupos carregados positivamente estão presos aqui na sua fase estacionária e a sua fase móvel, que é a solução, que contém a sua proteína. As proteínas que têm ânions móveis vão se ligar aqui, vão interagir aqui com o grupo de carga positiva. Então, grupos contrários, né? Contrários, eles têm afinidade, eles se atraem. Então, aqui em uma troca iônica, o grupo positivo vai atrair o negativo e vice-versa. Nessa troca iônica, gente, é utilizada uma resina. Então, a partir da resina, você escolhe a resina que melhor vai atrair a proteína que você quer separar. Nessa troca iônica também existe duas coisas que podem afetar a afinidade da proteína. Uma delas é o pH, uma vez que o estado de ionização da molécula depende, né, do pH. Se o pH for muito ácido, por exemplo, a molécula vai estar completamente protonada, e se o pH for muito básico, a molécula vai estar desprotonada. Então, definir aí qual pH da sua solução vai correr aqui na fase estacionária é importante, pode afetar aí essa afinidade. E a concentração de íons também. Íons de sais também podem afetar a afinidade por competição. Então, eles podem competir com a sua proteína para se ligar aqui na sua resina. Dessa forma,
muito da sua proteína, né, pode não se ligar e pode ser lavado nesse primeiro momento da cromatografia, o que não é bom. Quanto mais proteína você conseguir purificar, melhor. Então, toma cuidado aqui com a quantidade, né, concentração de sal e com o pH da solução. Temos também a cromatografia por exclusão molecular, que pode ser também chamada cromatografia de filtração em gel, que é uma cromatografia que, na verdade, ela vai impedir que algumas moléculas, né, passem livremente. O que acontece? Tem molécula, por tamanho, né, vai separar aqui as moléculas por tamanho. Então, o que acontece? A fase estacionária é um polímero preso numa coluna, e aí, quando a fase móvel passa, moléculas pequenas ficam presas nesse polímero. Aí depende aí da porosidade do polímero, do tamanho das moléculas que você vai correr, né? E a concentração do seu polímero vai ser de acordo com o tamanho de molécula que você quer reter. E aí essas moléculas entram nesse polímero e demoram mais tempo para sair dele e eluir nessa fase estacionária. E temos ainda formas, né, de cromatografia. Temos a cromatografia em coluna, que pode ser utilizada aí para vários tipos, né, de cromatografia, como a troquiônica, como a por afinidade. Essa é uma cromatografia manual em coluna, e temos também a cromatografia de alta resolução, o HPLC, que também é utilizado uma coluna. Temos a cromatografia gasosa, que é uma cromatografia que separa moléculas de gás, então separa moléculas na forma gasosa. Também pode ser por afinidade, pode ser por todas aquelas propriedades que eu falei agora. E aí são formas diferentes, formas cromatográficas diferentes de separação. Cromatografia planar, que é uma cromatografia, né, que a gente usa no papel, a gente usa a fase estacionária líquida, e a camada delgada, que utiliza aqui a fase estacionária sólida, que o desenho da cromatografia é delgada, e é uma cromatografia por adsorção. Então, as moléculas elas vão ficar presas aqui nessa camada, né? E aí a fase líquida vai passando aqui e elas vão migrando de acordo com as suas diferenças, com as suas diferentes propriedades. E aqui a cromatografia gasosa, a gente coloca aqui a nossa amostra e ela passa por uma coluna. Nessa coluna aqui a cromatografia a gás, então a nossa injeção aqui, a nossa amostra é gasosa. E aí as moléculas ficam presas aqui nessa coluna, eluindo mais lentamente que outras substâncias. Pode ser também por afinidade, por carga e por aí vai. Então, eu não sabia que eu não tinha falado ainda da cromatografia de afinidade. Então, existe também a cromatografia de afinidade, onde as moléculas elas são separadas pela especificidade de ligação. Então, como acontece essa cromatografia de afinidade? Aqui é uma cromatografia de afinidade em coluna, onde o pesquisador, né, que quiser separar uma molécula, uma proteína, ele vai preencher essa coluna com uma solução que contém um grupo de ligação que é afinizado com a proteína que ele quer separar. Por exemplo, eu faço purificação lá no laboratório, com o meu projeto, e aí eu utilizo essa cromatografia por afinidade. Então, eu sei que a minha proteína ela tem afinidade de ligação com níquel. Então, o que eu faço? Eu preencho essa coluna com níquel. Então, eu coloco aqui moléculas de níquel. E aí, quando eu coloco a minha solução, contendo as minhas proteínas, ela vai correr aqui por essa fase estacionária, contendo níquel. E aí, por afinidade, a proteína que eu quero separar, que eu quero purificar, vai se ligar às moléculas de níquel que estão presas na coluna.
Então, o restante das proteínas que tem nessa solução, né, porque minha solução não está, é uma solução que tem várias proteínas, o restante delas que não vai se ligar ao níquel vai ser lavada, vai eluir primeiro e vai ser fracionada aqui nos tubinhos aqui de eluição, nesses recipientes de eluição. Então, esse primeiro momento, minha proteína vai ficar presa aqui por afinidade de ligação com o níquel. Eu sei, isso eu tenho que saber que a minha proteína tem afinidade de ligação com o níquel, por isso que eu coloquei o níquel aqui para ela se ligar nele. Numa segunda fase, eu coloco uma outra solução, geralmente, gente, são soluções tampões, isso aqui a gente chama de tampão A ou tampão B. O tampão A é um tampão sem o meu ligante, o tampão B que eu vou colocar agora é uma solução que possui um ligante, a minha proteína, que vai competir por afinidade. Então, eu tenho aqui um ligante que vai competir com a minha proteína por afinidade. Uma vez que eu coloco uma solução contendo ligante para correr na minha coluna, essa competição vai fazer com que as minhas moléculas, que as moléculas da minha proteína se soltem do níquel e dessa forma elas são eluídas após eu adicionar aqui um ligante na coluna, uma solução contendo esse ligante. Então, elas vão se ligar à minha proteína, vão se desafinizar, né? Nem é desafinizar, elas só vão perder essa ligação aqui com o níquel. Desafinizar eu, hein? Vai perder a ligação com o níquel e vão ser eluídas posteriormente. Então, aqui eu tenho aqui o fracionamento dessa eluição, onde no primeiro momento eu tenho as proteínas gerais, que não têm afinidade, e nesse segundo momento, a partir do momento que eu coloco essa solução, eu tenho a minha proteína purificada aqui, teoricamente, né? Purificada. Então, vamos resolver um exercíciozinho rapidinho. Esse exercício tá até no livro. Se vocês pararam para estudar alguma coisa, vocês viram ele lá. Então, aqui, ó, um pesquisador, ele quer separar 2 peptídeos por cromatografia de troca iônica. A gente já sabe que a cromatografia por troca iônica vai separar as moléculas a partir de suas diferenças na carga. Então, em um pH da fase móvel a ser utilizado, um peptídeo A possui carga final -3. Porque esse peptídeo A, ele tem mais resíduos de glutamato e aspartato, né? São aqueles aminoácidos que são carregados negativamente. A gente viu na tabelinha aí na aula anterior que glutamato e aspartato são aminoácidos polares carregados negativamente. Então, um peptídeo que tem muito glutamato e muito aspartato vai ter uma carga final negativa, né? Obviamente. E o peptídeo B tem uma carga final positiva, uma carga final +1. Então, aqui está perguntando qual peptídeo irá eluir primeiro a partir de uma resina de troca catiônica. Então, gente, uma resina de troca catiônica, ela tem uma matriz com grupos carregados negativamente. Então, uma troca catiônica, tendo uma matriz com grupos carregados negativamente, ela vai atrair, né, grupos positivos, porque as trocas, as cargas opostas, né, se atraem. Então, se uma troca catiônica que contém grupos carregados negativamente atrairá os grupos que têm carga positiva, isso quer dizer que o grupo B, é o que tem carga positiva, vai ser atraído por essa troca, por essa matriz aqui contendo grupos negativos presos nela. Então, uma vez que o peptídeo B vai ficar preso aqui, né, vai se interagir aqui com esses grupos ligados negativamente, isso quer dizer que o peptídeo B vai demorar mais tempo para eluir. Então, qual peptídeo irá eluir primeiro? O peptídeo A, como ele não possui uma carga positiva, ele não vai interagir com a matriz que também contém grupos carregados negativamente. Ou seja, o peptídeo A irá eluir primeiro que o peptídeo B. Em uma troca aniônica,
ocorre exatamente o contrário, né? Já que a matriz de uma troca aniônica contém grupos carregados positivamente, então ele vai atrair, né? Ele vai se interagir com o peptídeo A, que possui carga final negativa, fazendo com que o peptídeo B elua primeiro. Então, a resposta para essa questão seria o peptídeo A tem troca negativa, então ele vai eluir primeiro que o peptídeo B, porque o peptídeo B vai demorar mais, né, a eluição, pela sua interação aqui de carga com a matriz negativa. Um problema dessas técnicas cromatográficas é que quanto maior é o tempo, né, de eluição, o tempo de corrida, mais dispersão por difusão há nessa solução. E isso diminui a resolução de uma purificação. Então, métodos, né, eles podem ser aperfeiçoados. Então, foi criado a cromatografia líquida de alta performance, a gente chama de HPLC. Então, o HPLC é um equipamento que faz a cromatografia líquida e faz a cromatografia em uma alta performance. Como ele faz isso? Então, o HPLC, ele possui bombas de alta pressão que aceleram o movimento dessas moléculas na coluna. Então, ele acelera o movimento da nossa amostra, passa mais rápido pela coluna. Isso também ajuda porque em um HPLC deve ser utilizados materiais cromatográficos de melhor qualidade, né? Justamente que suportam a pressão que essas bombas colocam aí nesse movimento. E isso também demora muito menos tempo. Isso faz com que o tempo seja menor, então é menos tempo de trânsito na coluna, e isso limita a dispersão e, consequentemente, melhora a resolução de uma purificação. Então, aqui, gente, é um esqueminha bem simples que pode ser utilizado que é um esquema de purificação pelo HPLC. Então, aqui é a fase móvel. Aqui, a gente vai passar essa fase móvel, né, que é uma solução contendo tampão. No meu caso, eu utilizo o HPLC para purificação no meu projeto, e eu utilizo a fase móvel, eu utilizo 2 tipos de tampão, já que a minha purificação é por afinidade, né? Então, o tampão passa na bomba e ele é injetado, essa bomba injeta aqui com muita pressão esse tampão. E aqui eu injeto a minha amostra passa aqui pela coluna e ela cai em um detector. Ela é eluída aqui na coluna e cai em um detector para depois cair aqui nos tubinhos aqui fracionados. E esse detector, ele me mostra, né, numa tela de computador, picos aqui do mouse, que mostra aqui. Então, ele vai me mostrar picos e cada pico corresponde a uma proteína. Então, na minha purificação, né, eu posso dar o exemplo que eu faço, né, um exemplo prático que eu faço lá no laboratório. Como a minha purificação é por afinidade, então, o primeiro tampão que passa pela minha coluna, junto com a minha amostra, ele vai lavar as proteínas, e aí o primeiro pico que eu vejo no registrador é um pico bem largo, que me mostra que proteínas gerais, várias proteínas, estão caindo aqui nesse primeiro momento. Uma vez que eu coloco o segundo tampão, o tampão que tem o ligante, para se ligar na minha proteína, para ela desprender da coluna, passa pelo detector, e como teoricamente, né, deve ser uma proteína só, o pico será mais estreito, e mostrando que tem a presença de proteína ali. Uma técnica também, gente, que a gente utiliza muito é a eletroforese. O que é a eletroforese? A eletroforese é a migração de proteínas carregadas em um campo elétrico. Mas o que acontece? Para a purificação, a eletroforese não é muito utilizada, porque esse método, ele afeta a estrutura da proteína e, consequentemente, afeta a sua função.
Dessa forma, a eletroforese ela é mais utilizada, praticamente ela é utilizada para a identificação de alguma proteína de interesse ou de alguma substância. Ela pode ser também utilizada para estimar a massa molecular e pode ser utilizada para determinar o ponto isoelétrico de uma proteína. Então, ela é utilizada para identificação, massa molecular e determinação do PI. Como é desenvolvida essa técnica, né? Aqui está uma cuba, o recipiente na qual a eletroforese é feita. E aqui a gente tem um gel de poliacrilamida. Gel de poliacrilamida é o gel que a gente utiliza para fazer, né, a identificação de proteínas. Por que acrilamida? Acrilamida é um polímero. Dependendo da concentração, ele vai ser mais poroso ou menos poroso e vai fazer com que as moléculas migrem em velocidades diferentes dentro do gel. O SDS, também colocado na solução, ele é colocado, na verdade, na solução tampão de corrida e vai ficar envolvendo o gel, né? E o que ele faz? O SDS, na verdade, é um agente que ajuda a desnaturar a proteína. E também, a presença do SDS faz com que todas as cargas, né, as cargas gerais das moléculas, tenham uma carga negativa. Isso faz com que todas as moléculas tenham praticamente a mesma carga. Então, quando a presença do SDS, a carga da molécula ela é desconsiderada. Então, a migração ela depende quase exclusivamente da sua massa molecular. Então, em um gel de poliacrilamida SDS, as moléculas serão separadas a partir das suas massas moleculares. E também adicionamos um corante para visualização. Esse corante, ele é adicionado depois da corrida. Quando você termina a corrida, você tira o gel da cuba e coloca o corante no gel. Esse corante, ele vai formar ligações apenas com as proteínas que estão presentes no gel. Então, aqui está, né, a imagem de um gel. E aqui, todos esses pontos, nessas bandas azuis, são proteínas que ficaram presas no gel, porque migraram de formas em velocidades diferentes aqui, né, nesse gel. Então, gente, a migração ela é vertical. Então, a nossa amostra, né, que a gente quer identificar ou para qual objetivo tiver, a gente coloca aqui as amostras nesses poços, chamamos de poços, e aí a gente liga aqui um campo elétrico nessa cuba, e esse campo elétrico vai promover a migração das moléculas da forma vertical, e aí a velocidade de migração vai depender dos fatores aí de massa molecular de cada molécula. Isso é uma eletroforese poliacrilamida SDS, tá bom, gente? Então, aqui a gente consegue visualizar nesse gel as bandas. Então, cada banda dessa é uma proteína, que, né, o corante serve para visualizarmos onde tem proteína no gel. Então, aqui, ó, a gente pode ver, nessa primeira coluna temos marcador, um marcador molecular. Ele é utilizado para estimar a massa molecular. Nessa imagem aqui no cantinho a gente pode ver. Quando a gente precisa estimar a massa de uma molécula, se a gente tem uma proteína que a gente desconhece, né, a sua massa, a gente coloca aqui um marcador molecular, que é uma amostra, né, contendo proteínas que a gente já sabe quais são as massas moleculares delas. Então, esse marcador ele é comprado, então ele já vem pronto com todas as proteínas de massas moleculares que a gente quer, que a gente sabe quais são, né? E colocamos aqui nossa amostra para correr lado a lado com o marcador. Então, uma vez que a gente cora o gel, a gente consegue visualizar a nossa banda, a nossa proteína desconhecida. E aí, por meio de comparação aqui, a gente consegue estimar mais ou menos qual seria a massa molecular da nossa proteína. E nessa imagem, a imagem desse gel, a gente consegue visualizar
como se deu a purificação dessa proteína. Olha que legal, aqui o marcador, para a gente conseguir já estimar a massa molecular da nossa proteína. Aqui, ó, temos células não induzidas, células induzidas, e temos o extrato bruto solúvel. O que são células não induzidas e células induzidas? A gente coloca para crescer, né, no meio, LB e tudo mais, a célula contendo o gene que vai expressar a nossa proteína de interesse. Então, uma vez que a gente deixou crescer a nossa célula, a gente vai adicionar um indutor. O que que o indutor faz? O indutor, ele vai induzir a expressão da nossa proteína. Então, essas células não induzidas, elas expressam outras proteínas, porque as células, o nosso gene não vai ser expresso. Então, o gene que expressa a proteína que nós queremos, né, que é a nossa proteína de interesse, não vai ser expresso, ou seja, não tem a síntese da proteína aqui nessa célula. Já na célula induzida, a gente já colocou o indutor no meio, e esse indutor vai promover a síntese da nossa proteína nessas células aqui. Então, aqui a gente consegue ver a diferença, a presença da proteína que a gente quer aqui, né, nas células induzidas, e a ausência da proteína aqui nas células que não foram induzidas. Então, essas bactérias, né, elas só vão expressar o gene quando nós induzirmos essa expressão. Aqui o extrato bruto solúvel, né, aquela primeira etapa quando o pesquisador precisa separar a proteína, para vocês verem como tem várias proteínas no extrato bruto. Mas a nossa proteína tem uma banda bem grandona aqui, isso quer dizer que tem muita quantidade da proteína no extrato. Aqui a precipitação por sulfato de amônio, que é a separação lá por solubilidade, já conseguiu separar muito, muito bem. Só tem aqui uma bandinha aparecendo aqui embaixo, quer dizer que tem um pouquinho de uma outra proteína. Aqui a cromatografia por troca aniônica e a cromatografia por troca catiônica. Deu banda nas duas, quer dizer que a nossa proteína ela pode ser purificada tanto por carga negativa, né, quanto por carga positiva. E aqui a proteína purificada. Então, a gente conseguiu purificar a proteína mais ou menos aqui pela precipitação e pelas cromatografias de troca aniônica e catiônica. Então, gente, na eletroforese a gente consegue identificar a nossa proteína, a gente consegue estimar a massa da proteína e a gente consegue também determinar o ponto isoelétrico. Como que a gente utiliza a eletroforese para determinar o ponto isoelétrico de uma proteína? A gente pega um gradiente de pH. Então, esse gradiente de pH, a gente põe a proteína aqui na extremidade de uma fita de gel, e aí o gradiente de pH, ele vai fazendo com que o pH decresça ou cresça, né? Aqui nesse caso, nessa imagem, o pH é descrescente. Então, o pH vai de ácido para básico, e aí a proteína vai migrar até que ela atinja o seu ponto isoelétrico. Quando ela atinge o ponto isoelétrico, ela para a migração e fica parada na fita do gel, naquele ponto que é o ponto isoelétrico dela. Então, aqui a nossa amostra a gente injeta aqui na extremidade da fita, coloca o campo elétrico e a partir disso a proteína vai migrar nesse gradiente de pH até atingir o seu ponto isoelétrico. Bom, então se nós conseguimos fazer eletroforese SDS para determinar a massa molecular e conseguimos fazer uma eletroforese de focalização isoelétrica para determinar o ponto isoelétrico da nossa substância, da nossa molécula, né? Então, a gente consegue também fazer os dois juntos, por que não? Então, a eletroforese bidimensional, ela é utilizada quando a gente precisa ou separar proteínas de mesma massa molecular, só que com pontos isoelétricos diferentes, ou se a gente precisa identificar moléculas com massas moleculares diferentes, só que com PI semelhantes. O processo é o mesmo, a gente consegue fazer as duas coisas, só que primeiro, né, no primeiro momento, a molécula vai migrar de acordo com o seu
sua carga, seu ponto isoelétrico, então ela migra primeiro na focalização isoelétrica, e uma vez que ela parou aqui no seu ponto isoelétrico, ela vai migrar verticalmente para que possa ser descoberta, né, a gente possa identificar a sua massa molecular. Então, primeiro aqui nessa eletroforese bidimensional, primeiro a proteína vai migrar na forma horizontal até se determinar o seu PI, e depois ela migra na forma vertical. E aí a gente consegue estabelecer qual é o ponto isoelétrico e qual é a massa molecular da nossa proteína de interesse que a gente precisa, que a gente quer trabalhar. Então aqui é uma imagem mostrando o resultado dessa eletroforese bidimensional, que a gente consegue ver cada pontinho desse como uma proteína de um certo ponto isoelétrico e de uma certa massa molecular. Aqui a gente consegue até ver, ó, por exemplo, esses dois pontinhos são proteínas que têm a mesma massa molecular, aqui quase igual, né? Não vou dizer a mesma, não, mas muito próximas às massas moleculares, porém elas têm pontos isoelétricos distintos. Uma vez que essa proteína aqui, né, ela tá um pouquinho mais à esquerda da proteína de cá. Nós também conseguimos, né, no caso de enzimas, que são proteínas que possuem atividade catalítica, conseguimos quantificar enzimas sem precisar purificá-las. Por que que a gente consegue fazer isso com enzima? Como as enzimas elas têm atividade catalítica, né, elas podem ser medidas nos termos do efeito catalítico que elas produzem. Então, o que acontece? O aumento da taxa de conversão do substrato que a enzima transforma em produto. Para isso acontecer, para a gente conseguir quantificar uma enzima sem precisar primeiro purificá-la, separá-la, um pesquisador ele deve conhecer as características da sua enzima em questão. Então, ele tem que saber qual que é a temperatura ideal de atividade, qual é o pH ideal de atividade, para dessa forma ele poder quantificar ela sem precisar primeiro separá-la. Gente, só beber uma aguinha aqui. Bom, em geral, a quantificação dessas enzimas, de uma enzima, né, seria o quê? Descobrir a quantidade necessária de unidades de enzima para converter um mol de substrato em produto por minuto. Então, se eu quero quantificar uma enzima, o que eu preciso descobrir? Qual é a quantidade de enzima que eu preciso que vai conseguir converter um mol de substrato em produto em 1 minuto. Então, a quantidade de enzima que eu preciso ter na solução para que eu consiga transformar o substrato que ela realiza atividade, né, em produto em 1 minuto, é uma unidade de enzima. Então, por exemplo, se eu preciso de menos enzima, né, se a quantificação da minha enzima mostra que eu preciso de menos enzima para fazer isso, é uma convenção lá internacional que teve e eles decidiram que a unidade de enzima necessária para converter um mol de substrato em produto por minuto é aquela unidade de enzima lá. É isso mesmo. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho, gente, na estrutura das proteínas. Então, eu falei aí no começo que nós vamos falar da estrutura primária de proteínas. Mas eu trouxe essa imagem aqui para vocês irem já se apresentando, né? Vou apresentar para vocês aqui que, apesar de nós falarmos apenas da estrutura primária, as proteínas elas possuem 4 níveis de estrutura. Então, aqui a gente tem a estrutura primária, que são os resíduos, né, de aminoácidos que são ligados aqui por ligações peptídicas. Temos a estrutura secundária, que é essa estrutura primária, né? Ela forma ligações aqui de hidrogênio entre um aminoácido aqui e outro, fazendo com que essa forma aqui, né, essa hélice alfa, seja possível. E também tem uma outra forma de estrutura secundária chamada de folhas beta,
que vocês vão estudar aí na próxima aula. Temos aqui a estrutura terciária, que é uma cadeia polipeptídica, né? Então, é a estrutura primária formando a estrutura secundária, e essa estrutura secundária, ela forma a estrutura terciária, promovendo aqui o enovelamento tridimensional. Então, ela faz interações, né? Ligam aqui entre a cadeia polipeptídica aqui. Elas vão promover interações que vai fazer com que a proteína tenha essa estrutura terciária aqui, chamada de enovelamento tridimensional. E uma estrutura quaternária nada mais é do que várias subunidades de estrutura terciária reunidas aqui em uma estrutura quaternária. Isso tudo, gente, por ligações, tá bom? Então, aqui, cada estrutura dessa vai ter um tipo de ligação, a gente vai estudar aí nas próximas aulas. Então, na estrutura primária, que é essa estrutura aqui, né, de resíduos de aminoácidos, elas vão ter diferenças informativas. Então, cada proteína, ela tem um sequenciamento específico. E esse sequenciamento específico é que vai determinar como que ela vai se dobrar, como que ela vai promover esse enovelamento tridimensional aqui, da estrutura terciária. E aí, esse enovelamento, essa estrutura espacial, que vai determinar a função, né? Que vai fazer com que a proteína desempenhe aí sua função. Então, gente, a gente consegue ver que a estrutura primária afeta diretamente na função da proteína. Então, uma proteína que tem algum defeito, né, na sua estrutura primária, elas são proteínas defeituosas e elas podem não desempenhar sua função corretamente, ou elas podem até ser inativas, perdendo completamente sua função. Então, existem proteínas, por exemplo, que têm substituição de algum aminoácido por outro em uma parte crucial, né, em uma sequência crucial da proteína, que a substituição de um aminoácido por outro, por exemplo, pode causar uma doença grave. Trouxe só esse exemplo para vocês verem como é a substituição do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina em uma das cadeias da hemoglobina faz com que a hemoglobina, que tem aqui essa substituição, tenha uma forma estrutural distorcida e não consiga desempenhar a sua função corretamente. Então, gente, a hemoglobina que tem essa substituição nesse aminoácido aqui, esse resíduo de aminoácido substituído pela valina, ela vai apresentar uma forma completamente distorcida espacial, forma de foice, e ela não vai conseguir carregar oxigênio suficiente para as células. Então, apenas a substituição desse aminoácido por esse causa a anemia falciforme, né? Que a gente vê aí como que é uma doença grave. E a anomalia estrutural, né? Que a hemoglobina em forma de moeda, né? Em forma redonda, ela fica com forma de foice, justamente pela troca aqui desses dois aminoácidos. E tem também a deleção de genes que codificam uma proteína. Então, uma proteína ela é sintetizada a partir do gene. Temos lá no DNA, nós temos genes, e esses genes são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, como uma proteína ela é sintetizada, né? Então, tá lá no nosso DNA, o nosso DNA é cheio de genes. Cada gene ele vai sintetizar uma determinada proteína. Então, a deleção um pedaço do gene, ela vai formar, né, uma proteína, muitas vezes, inativa. Porque a sua estrutura primária, né, os seus resíduos de aminoácidos, eles não estão completos. Então, falta um pedaço ali da proteína e isso pode acarretar aqui. Isso pode acarretar, e o computador ficou doido. Voltou. E isso pode acarretar aqui doenças graves, né? Doenças degenerativas, muitas vezes por deleção de alguma parte ou de algum gene que codifica uma proteína.
Às vezes DNA tem a deleção de um gene inteiro e aí o nosso organismo não produz uma determinada proteína que é necessária e isso acarreta inúmeras doenças. Temos aqui também, gente, proteínas polimórficas. O que são proteínas polimórficas? São proteínas que podem, né, tem variações na sua sequência. Então, uma proteína, ela não precisa obrigatoriamente ter a sua estrutura primária completamente fixa. Então, nas proteínas, existem sequências que são cruciais, ou seja, são sequências que não podem ser modificadas. Se forem modificadas, elas vão causar algum dano ao organismo, perda de função ou diminuição da sua função, enfim. Essas sequências cruciais, elas não podem ser modificadas. Aí existem sequências que são sequências variáveis, elas podem variar nos seus resíduos de aminoácido. Essas proteínas são chamadas proteínas polimórficas. Proteínas que têm variações nas suas sequências de aminoácido. E, gente, no nosso corpo, né, de 20 a 30% das proteínas são polimórficas. Então, elas apresentam alguma variação aí na sua sequência estrutural. Bom, então, como que nós vamos descobrir, né, o sequenciamento de uma proteína? Como a gente vai identificar aqui um pedacinho, né, quais aminoácidos, qual é a sequência de aminoácidos presentes numa proteína? Então, esse cara, o Fred Sanger, ele conseguiu desenvolver uma técnica que pode identificar quais aminoácidos estão presentes em pequenos pedaços, né, de polipeptídeos. Então, ele fez isso de 3 formas. Ele fez primeiro com a marcação do resíduo aminoterminal. Então, o que acontece? Temos aqui uma proteína e essa proteína ela é marcada no seu resíduo aminoterminal. Esse resíduo, né, da extremidade aminoterminal aqui é removida sem nenhuma consequência aqui para o restante da proteína. Então, somente o resíduo aminoterminal é removido e depois ele passa por um processo aí, né, processo que ele vai para a base, vai para uma solução básica, depois entra uma solução ácida, que no final ele consegue identificar aí qual é o aminoácido que estava presente aqui nesse resíduo aminoterminal. Então, ele faz isso, né, faz esse ciclo aí várias vezes e consegue identificar um aminoácido de cada vez a partir do seu resíduo aminoterminal. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai tirando um resíduo aminoterminal de cada vez. Uma vez que ele tira esse resíduo aqui, ele tira o outro depois e o outro depois, e dessa forma ele consegue identificar um resíduo de cada vez. Temos aqui também a determinação, né, da sequência por hidrólise ácida. Isso quando você quer determinar uma sequência específica e você utiliza reagentes que clivam a sua proteína em regiões específicas de acordo com o aminoácido que você quer que clive, né? De acordo com o aminoácido que você tem alvo de clivagem, você escolhe aí e usa reagentes selecionados para promover essa hidrólise, que libera pequenos peptídeos aí da proteína. E também tem a clivagem da proteína em vários peptídeos pequenos e depois o sequenciamento desses peptídeos. Então, gente, essa técnica, né, de sequenciamento da proteína, essa desse cara aqui, no Fred, ela já foi automatizada e tudo mais. E temos aqui a espectrometria de massas, que é uma técnica analítica que é utilizada para descobrir, né, identificar aqui sequências de pequenos polipeptídeos. E também ela é muito utilizada para descobrir a massa molecular de uma molécula, né? Uma molécula em questão, molécula de interesse e tudo mais. E essa técnica de espectrometria, ela consegue medidas altamente precisas. Então, o que acontece, né? A espectrometria de massas, ela trabalha
com a utilização de um campo elétrico magnético. Então, a nossa solução, nossa amostra, ela é ionizada na espectrometria de massas convencional. Ela é ionizada e depois ela é posta em um campo eletromagnético. Só que isso é feito na forma gasosa. Então, primeiro, elas são ionizadas a vapor e depois elas são introduzidas em um campo eletromagnético de forma gasosa, né? Na nossa amostra deve ser gasosa. E aí ela é lida, né? O caminho que ela vai percorrer, o caminho que a nossa amostra vai percorrer, vai ser em uma função, né, de razão de massa com relação à sua carga. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma espectrometria de massa é ionizar a nossa amostra. Então, a gente vai colocar carga na nossa amostra e aí, a partir dessa carga, em função de sua massa, ela vai percorrer um caminho aí no espectrômetro. E dessa forma, a gente pode deduzir a massa da molécula. Isso na espectrometria de massa convencional. A molécula já é ionizada a vácuo na forma gasosa e depois ela entra no campo eletromagnético. Isso é muito utilizado para fazer sequências de pequenos polipeptídeos. Só que macromoléculas, aqui nessa forma da espectrometria, elas se decompõem ao se transferir para a forma gasosa, né? Então, ao transferir a molécula para a forma gasosa, para depois ionizar a vácuo, ela se decompõe muito facilmente. Então, aqui, MALDI-MS, né, foi uma técnica que foi otimizada da espectrometria de massas. Então, MALDI-MS é uma espectrometria de massas que utiliza o laser para ionizar as macromoléculas na forma líquida. Então, as macromoléculas que vão se decompor, né, na forma gasosa, elas são postas em uma solução líquida e nessa solução líquida vão irradiar, né, feixes aqui de laser e esse laser vai ionizar a molécula numa solução líquida. Após essa ionização, essa matriz é evaporada, os solventes são evaporados e aí os íons ficam livres para correr aí o seu caminho no campo elétrico magnético. E aí uma técnica ainda mais otimizada, né, é a espectrometria de SMS, que passa diretamente da forma líquida para a forma gasosa, sem precisar primeiro ionizar a molécula na forma líquida para depois evaporar a molécula para a forma gasosa, né? Essa técnica aqui, SMS, ela já vai diretamente da solução para a forma gasosa ionizada. Como ela faz isso? Bom, aqui tá um esqueminha do S, né, que é uma espectrometria. Então, essa solução, a solução aqui contendo nossa amostra em solução, ela é dispersada por uma agulha e essa agulha, ela é carregada com uma alta voltagem. Então, quando essa agulha faz a dispersão da nossa amostra, ela já ioniza a nossa amostra de uma vez e essa dispersão aqui vai ser uma névoa ionizada, né? Então, aqui a nossa amostra, ela é liberada aqui em forma de névoa, já com as nossas moléculas ionizadas, e aí elas já entram aqui no campo elétrico-magnético que vai fazer a medição aqui, nesse espectrômetro. Então, as moléculas, elas são ionizadas de acordo com a sua massa, em todas as técnicas de espectrometria. Todas as moléculas são ionizadas e o caminho que ela vai percorrer vai depender aí da sua massa. Por quê? Se todas as moléculas são ionizadas, o que vai diferenciar, né, é a massa. Quanto maior a massa, mais ionizada a molécula fica, dependendo aí da sua estrutura primária, dos seus aminoácidos e tudo mais. Então, aqui nós temos aqui o detector. E esse detector aqui, ele pode mostrar pra gente exatamente qual é a massa que cada molécula apresenta. Então, aqui, cada pico desse aqui, né, corresponde à diferença de carga de 1 e de massa de 1. Então, aqui nós temos uma molécula que tem carga 30 mais, e aqui de
carga massa 1. A cada pico desse aqui, a molécula vai ter uma massa mais 1 e uma carga mais 1. Então, aqui é a relação de massa versus carga, e aqui é a intensidade reativa da medição. Então, cada pico desse representa uma espécie que tem uma massa e uma carga que diferem em 1. Dessa forma, a gente pode aqui identificar exatamente que carga, qual é a massa molecular da molécula que está sendo lida aqui. Essa técnica também, gente, tandem, é uma técnica que a gente utiliza para sequenciamento de trechos curtos de polipeptídeos. Então, é uma técnica que vai utilizar de duas partes, né, de espectrômetros de massas. É semelhante, né, a essa técnica aqui, S. Então, aqui nós temos a ionização por eletroaspersão, exatamente como S que eu falei agora mesmo. Só que a diferença é que na solução que a gente vai colocar aqui na amostra, na nossa amostra, a gente vai colocar proteases. Essas proteases vão promover aqui a clivagem dessa proteína. E aí, elas vão promover a clivagem da proteína em vários polipeptídeos menores, né? E vai sofrer aqui uma fragmentação. E aí, a partir dessa fragmentação, um dos pequenos polipeptídeos ele vai ser selecionado e ele vai para a célula de colisão. Nessa célula de colisão, ele é mais fragmentado. E aqui, no MS2, que é o segundo espectrômetro aqui de massa, eles vão ser medidos a partir de suas propriedades similares aqui, né? Então, aqui, cada pico desse vai representar um conjunto de polipeptídeos, um conjunto de peptídeos que apresenta aqui as mesmas características de quebra. Então, aqui, conjuntos de peptídeos que foram quebrados da mesma forma, por exemplo, quebra por alguma carga ou quebra por ligações peptídicas em um determinado aminoácido, eles vão se juntar aqui no espectrômetro aqui 2 vão ser identificados em conjunto. Eita. Então, aqui cada pico desse, ó, é um conjunto de peptídeos que foram clivados com as mesmas características de quebra de ligação. E aí, o que acontece? Cada conjunto de pico desse, de um para o outro, né? Cada pico sucessivo tem um aminoácido a menos. Então, para a gente conseguir identificar aqui a sequência aqui de aminoácidos, a única coisa que a gente tem que fazer é ler a diferença de massa de um pico para o outro. Porque a diferença de massa é a massa correspondente ao aminoácido que foi perdido aqui no pico anterior. E aí, como a gente sabe aqui a massa unitária, né, de cada aminoácido, a gente consegue aqui identificar qual é o aminoácido que foi perdido em cada pico desse. E dessa forma a gente consegue montar, né? A gente consegue montar aí um peptídeo. Então, gente, da mesma forma que nós podemos separar a proteína, descobrir a massa, identificar a sequência, nós também conseguimos fazer síntese de pequenos aminoácidos, de pequenos peptídeos a partir da síntese química. Então, a síntese química é muito semelhante com a cromatografia, né, em coluna, que a gente utiliza aqui um polímero insolúvel de um reagente químico que vai ficar preso na coluna. E aí, o aminoácido vai se prender, né? O primeiro aminoácido vai se prender aqui nessa coluna, vai se ligar aí ao polímero. E aí, dessa forma, a gente consegue aí sintetizar um peptídeo. Como isso é feito, né? Então, aqui está o suporte sólido. A gente tem aqui uma molécula aqui de cloro. Então, essa molécula, ela vai se ligar aqui ao
a extremidade aqui, né, carboxiterminal do aminoácido. E aí, o cloro vai sair, vai embora. E aí vai começar aqui um ciclo repetitivo de ligações peptídicas de um aminoácido no outro. Então, esse grupo FMO, que é um grupo aqui que vai proteger a extremidade aminoterminal do aminoácido, e aí quando chega o outro aminoácido para promover a ligação peptídica aqui, esse grupo sai para que a ligação ocorra. Então, os aminoácidos têm o terminal amino protegido, e aí o peptídeo vai sendo sintetizado a partir de ligações peptídicas entre os aminoácidos, né? Então, aqui é uma ligação peptídica, e depois esse grupo sai, vem outro aminoácido, se liga aqui na ligação peptídica e vai aí sintetizando uma cadeia aí peptídica. E aí, quando termina aqui esse ciclo, foi aí colocado todos os aminoácidos que a gente quer na nossa cadeia, o ácido trifluoracético vem aqui e rompe essa ligação éster aqui entre o peptídeo e a resina que a gente colocou como suporte para segurar aqui o primeiro aminoácido. E aí ele rompe essa ligação e aí o nosso aminoácido, o nosso peptídeo sintetizado aqui, sai livre aí na solução. Então tá aqui a setinha, sempre esqueço dessa setinha. Então, gente, nós temos, né, dentro das milhares de proteínas, desempenham milhares de funções, algumas semelhanças sequenciais. Então, proteínas que possuem semelhanças em alguns pontos de sua sequência, né, de sua estrutura primária, elas vão ser colocadas em famílias. Então, temos aí famílias proteicas, que são um grupo de proteínas que compartilham aí, geralmente, de 25% de sua sequência. E, geralmente, gente, essas proteínas aí, essas famílias proteicas, elas compartilham também algumas características estruturais e podem compartilhar também algumas características de função, algumas características funcionais. Isso porque nós sabemos que a estrutura aí primária das proteínas afeta diretamente a sua estrutura espacial e, consequentemente, sua função. Então, proteínas que têm sequências semelhantes, obviamente, aí terão aí estruturas espaciais semelhantes. E funções, até funções semelhantes. Algumas famílias, elas vão compartilhar alguns poucos resíduos de aminoácidos. Só que esses poucos resíduos que as famílias compartilham, às vezes não é uma sequência muito grande, né, de semelhança, mas aqueles poucos resíduos aí que vão ser compartilhados entre algumas proteínas, elas são aminoácidos críticos aí para uma determinada função. Então, nós temos aqui também, né, proteínas que têm aí a presença de sequência sinal, que são sequências que são responsáveis, né, por endereçar as proteínas ao seu local final de onde ela vai desempenhar aí sua função. Então, essas sequências sinal aí, elas são removidas após a proteína chegar ao seu destino final. Então, aí, quando a proteína acaba de ser sintetizada lá no ribossomo, ela tem essa sequência sinal que vai ser responsável pelo endereçamento dela. Então, a proteína ela vai para o seu local aí de função e, chegando lá, essa sequência sinal aí é removida, né, degradada. Tem sequência de ligação também de sítios prostéticos, que são sequências que promovem a ligação de outros grupos, né, como, por exemplo, glicoproteínas, temos as lipoproteínas. Então, esses grupos, né, os lipídios e tal, eles vão se ligar nas proteínas a partir dessas sequências aqui, que são sequências de ligação de sítios prostéticos. Temos também as sequências consenso, que são sequências que têm partes tão semelhantes, mais do que famílias proteicas. As sequências consenso são muito semelhantes e elas frequentemente vão representar
alguns domínios funcionais que a proteína tem que foram conservados evolutivamente. Então, essas sequências de consenso, elas vão refletir a base ou um aminoácido que tem mais frequência, que aparece com mais frequência em cada posição. Então, aqui a gente faz uma comparação em proteínas diferentes, por exemplo, e a gente pega aí uma sequência que a gente consegue ver como sequência consenso, onde aquele pedaço daquela sequência daquela proteína tem uma base ou tem um aminoácido que ele aparece frequentemente aí em todos as comparações, né, que a gente faz daquela proteína, sempre naquela mesma posição. E isso pode mostrar pra gente que esse domínio aí, esse pedaço aí dessa sequência, ele foi conservado evolutivamente, não teve variação. Temos as sequências assinatura, que são segmentos, né, que são iguais, só que só em um determinado grupo taxonômico. Então, um grupo de proteínas que tem a sequência assinatura, eles pertencem apenas a um determinado grupo taxonômico. E temos as relações evolutivas. Então, gente, tudo que nós estudamos, a estrutura proteica, não a estrutura, né, mas cada aminoácido, como se dá essa síntese, né, proteica, o tamanho, todas essas comparações e tudo que foi descoberto até agora, né, sequências consenso, né, sequências assinaturas, eles podem nos ajudar a elucidar aí como se deu as relações evolutivas. Então, a partir do estudo aí das proteínas e das estruturas proteicas, a gente consegue desenvolver aí um estudo que nos ajude, né, a elucidar um pouco mais como se deu a evolução aí da vida na Terra. E além também, né, de relações evolutivas, a gente consegue fazer várias comparações, como, por exemplo, a transferência gênica horizontal, né, é uma evolução, né, que ocorre nas bactérias. Quando a bactéria não é resistente ao antibiótico, a gente toma ali o antibiótico, mata a bactéria, e daí um tempo a mesma bactéria, a gente toma o antibiótico e a bactéria é resistente ao antibiótico. Então, isso são relações evolutivas, né, que aconteceu na bactéria. O que acontece? Transferência gênica é quando uma bactéria, ela transfere o seu gene diretamente para outra bactéria. Então, evoluindo assim, né, fazendo a bactéria uma evolução aí da criação de um gene que antes não tinha, mas que surgiu, e aí o gene surgiu na bactéria, a bactéria faz a transferência gênica e ela passa aí diretamente esse gene através de plasmídio para outra bactéria e para outra. E isso se dá a evolução das bactérias. Assim que as bactérias ficam resistentes aí aos antibióticos que a gente toma. Então, eu trouxe esse site aí para vocês darem uma olhadinha. É um banco de dados, Basic Local Alignment Search Tool, que é uma ferramenta, né, um banco de dados de genes e de sequências proteicas. Então, vocês dão aí uma fuçada, né? Pesquisem um pouquinho aí esse site, que é um site muito legal. E aqui nesse site a gente consegue visualizar todas as sequências proteicas que já foram descobertas. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma proteína e a gente purifica a proteína, depois a gente quer fazer o sequenciamento dessa proteína, a gente consegue o sequenciamento dela, a gente consegue um pedaço, né, ou um sequenciamento parcial, e aí a gente faz a pesquisa aqui nesse banco de dados, e aí se essa proteína já tiver sido sequenciada, vai estar aqui nesse banco de dados, a gente consegue descobrir aí todas as características da proteína em questão. E aí, quando a gente não acha, né, sequência nenhuma, se a gente descobre uma proteína nova, faz o sequenciamento dela e a sequência não está aí disponível,
a gente descobriu aí uma proteína que ainda não foi sequenciada. E aí a gente pode adicionar essa proteína aí no banco de dados. Então, esse é um site de banco de dados de sequências proteicas e proteínas. Sequências proteicas e sequências de genes. Ô, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É a terceira vez que eu gravo essa aula. Eu sei que eu já tô até um pouco cansada, porque o meu computador eu gravo a aula e depois eu entro no programa e o programa trava. E nossa senhora, tá difícil, mas espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo WhatsApp também, não tem problema. Vou ficar feliz em tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa aula. Eu sei que é uma aula difícil, né, cheia de técnicas. Não é fácil para mim também, eu também tenho que estudar bastante, né, para você desenvolver uma técnica, você ser especialista em uma técnica dessa. Você tem que praticar bastante, desenvolver sua própria forma, né, de trabalho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até mais. E tchau, tchau.